Isso. Ah, você não tá conseguindo. Ah, consegui Agora sim. escutar. Agora sim, desculpa. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Então, né, hoje é capítulo 16, né? Vamos estudar capítulo 16, capítulo o mais importante, né? Então, é, vamos aproveitar esse horário, ou se tivesse alguma pergunta, né, depois de aula, pode perguntar, ok? Então, vamos começar. Imai Shoni, ohayou gozaimasu. あの、か、で、マイクオンにしていただいてよろしいでしょうか。Ogni, bom dia. それでは、お題目参照で始めていただけますでしょうか。Okay. I would like to share something Namyo Horengekyo before we start sharing the Lotus Sutra lecture. Please put your palms together in Gassho. Namu Myo Horengekyo. Namu Myo Horengekyo. Namu Myo Horengekyo. Yoroshiku onegai shimasu. Okay, so okay, good morning, everyone. Finally, can you hear me well? Yes, perfectly. Okay, finally, this time we will share chapter 16 of the Lotus Sutra, which is the core. The chapter begins with the answer asked by Maitreya Bodhisattva in the previous chapter. Do you remember the question? Let us review. Ask what Maitreya asked the Buddha. Okay. Maitreya asked in the last part of the chapter 15, Buddha, when you were crown prince, you left the palace of the Shakyas and sat in a place of practice not far from the city of Gaya, and there you attained the supreme enlightenment. Barely 40 years have passed since then. Buddha, how in that short time could you have accomplished so much work as a Buddha? Was it through the transcendental power of the Buddha that you were able to teach and convert such an immeasurable number of great bodhisattvas who appeared from underground and enable them to achieve the supreme enlightenment? Buddha, it is hard for the world to believe such thing. Suppose, for example, that a young man of 25 years old with ruby complexion and hair still black should point to someone who was 100 years old and say, "This is my son." Or that a 100-year-old man should point to the youth and say, "This is my father who sired and raised me." This would be hard to believe, Buddha. It is not long since you attained Buddhahood, and yet you have been able to carry out this great meritorious attempt. Okay. Então, bom dia a todos, né? Hoje a gente vai finalmente compartilhar o capítulo 16 do Sutra do Lótus, né, que é o núcleo do Sutra. O capítulo ele começa com a resposta feita uma resposta feita ao Bodhisattva Maitreya, né? Que a uma pergunta que ele faz no capítulo anterior, né? Vocês lembram qual pergunta era essa? Então a gente vai rever o que ele perguntou. Então Maitreya perguntou no capítulo 15. Ele falou: Buda, quando você era o príncipe herdeiro, você deixou o palácio dos Shakyas e se sentou no local de prática, não muito longe da cidade de Gaya. Né? E lá você alcançou a iluminação suprema. Então quase 40 anos se passaram desde então. Buda, como que nesse curto espaço de tempo você pôde realizar tanto trabalho como um Buda? Né? Foi através do poder transcendental do Buda que você foi capaz de ensinar e converter um número tão imensurável de grandes bodhisattvas que surgiram do solo
e os capacitou a alcançar a iluminação suprema? Buda, é difícil para o mundo acreditar em tal coisa. Suponhamos, por exemplo, que um jovem de 25 anos, de pele avermelhada e cabelos ainda pretos, a, aponte para uma pessoa de 100 anos e diga, né, este é meu filho, né? Ou que um homem de 100 anos aponte para o jovem e diga, né, este é meu pai, que me gerou e me criou. Então, isso seria muito difícil de acreditar, Buda. Não faz muito tempo desde que você alcançou o estado de Buda e ainda assim você foi capaz de realizar essa grande obra tão meritória. Ok. Then the Buddha begins to answer that question in the beginning part of chapter 16. Good people, you must believe and understand the truthful words of the Buddha. The Buddha asks people the same words 3 times to make sure if they are surely and sincerely ready to hear the answer. Then the people reply to the Buddha, Buddha, we beg you to explain. We will believe and accept your words. So people ask the Buddha to tell the answer 3 times like this. And the 4th time they again say, we beg you to explain it. We will believe and accept the Buddha's words. Okay. Então, o Buda ele começa a responder a essa pergunta, né, feita no capítulo 15, já na parte inicial do capítulo 16. Ele diz, né, boas pessoas, vocês devem acreditar e entender as verdadeiras palavras do Buda. Né, o Buda pergunta às pessoas as mesmas palavras por 3 vezes, né, para se certificar de que elas estão seguras e elas estão sinceramente prontas, né, para ouvir a resposta que ele tem para dar. Né, então as pessoas respondem ao Buda, né, falam assim, Buda, nós imploramos para que você explique, né, nós acreditamos e aceitamos as suas palavras. Né, então as pessoas pedem dessa forma, né, ao Buda por 3 vezes. E aí, na quarta vez, o Buda, na quarta vez as pessoas dizem novamente, né, pedimos que você explique, né, vamos acreditar e aceitar nas palavras do Buda. Ok. Then the Buddha, seeing that the Bodhisattvas repeated their request 3 times and more, spoke to them, saying, you must listen carefully and hear the Buddha's secret and his transcendental power. People in all the worlds all believe that present Shakyamuni Buddha, after leaving the palace of the Shakyas, seated himself in the place of practice not far from the city of Gaya, and there attained supreme enlightenment. But good people, it has been immeasurable time since I, in fact, attained Buddhahood. How long is the immeasurable time? The Buddha says, suppose a person were to take 500, 1,000, 10,000, a million, thousand, million fold of immeasurable worlds and grind them to dust. Then, moving eastward, each time he passes 500, 1,000, 10,000, a million worlds, he drops a particle of dust. He continues eastward in this way until he has finished dropping all the particles. Good people, can the total number of all these worlds be imagined or calculated? The Maitreya Bodhisattva and the others said to the Buddha, Buddha, these worlds are immeasurable and boundless. No one can calculate their number, nor does the mind have the power of encompass them. Buddha, these worlds are immeasurable and boundless. Ok. Então, o Buda ele viu que os Bodhisattvas repetiram o pedido 3 vezes ou mais, e aí respondeu para eles falando assim, né, vocês devem ouvir com atenção e ouvir sobre o segredo do Buda e seus poderes transcendentais.
Pessoas em todos os mundos acreditam que o atual Buda Shakyamuni, depois de ter deixado o palácio dos Shakyas, sentou-se no local de prática, não muito longe da cidade de Gaia, e lá alcançou a iluminação suprema. Mas, boas pessoas, já se passou um tempo imensurável desde que eu de fato atingi o estado de Buda. Quanto tempo dura, né? Então, esse tempo imensurável? O Buda ele explica assim: suponha que uma pessoa pegasse 500, 1000, 10 mil, 1 milhão, 1.000 milhões de mundos, um número imensurável de mundos, e os reduzisse a pó, né? Esmagasse eles até eles virarem pó. Né? Então, movendo-se para o leste, cada vez que ele passa por 500, 1000, 10 mil, 1 milhão de mundos, ele deixa cair uma partícula de poeira. E ele continua para o leste dessa maneira, até ele terminar de soltar todas as partículas de pó. Né? Então, ele fala, boas pessoas, o número total de todos esses mundos pode ser imaginado ou calculado, né? Então, o Bodhisattva Maitreya, ele responde, né? Assim, em nome dele e dos outros, né? Para o Buda. Ela fala, Buda, esses mundos são imensuráveis e ilimitados. Ninguém pode calcular o seu número, nem a mente tem o poder de englobá-los. Buda, esses mundos são imensuráveis e ilimitados. Ok. At that time, the Buddha said to the multitude of great bodhisattvas, "Good people, now I will say this to you clearly. Actually, since I attained Buddhahood, it has passed much more than that. Ever since then, I have been constantly in this Saha world, preaching the Dharma, teaching and converting. And elsewhere, I have led and benefited living beings in an immeasurable and boundless number of lands. At last, the Buddha reveals his eternity. He says that his lifespan is eternal. But if so, why did he show his birth, growing up, attaining enlightenment, and death to us? He said that person, that reason. He said that reason. Why do I do this? Because if the Buddha remains in the world for a long time, those people with shallow virtue will fail to plant good roots, but living in poverty and lowliness will become attached to the five desires and be caught in the net of deluded thoughts and imaginings. If they see that the Buddha is constantly in the world and never enters extinction, they will grow arrogant and selfish, or become discouraged and neglectful. They will fail to realize how difficult it is to encounter the Buddha and will not approach him with a respectful and reverent mind. Okay? Então, naquele momento, né, o Buda disse à grande multidão de bodhisattvas, né? Então, boas pessoas, agora vou dizer isso claramente para vocês. Na verdade, desde que atingi o estado de Buda, passou muito mais do que isso, né, do que aquele período de tempo que ele explicou antes. Desde então, tenho estado constantemente neste mundo Saha, pregando o Dharma, ensinando e convertendo. E em outros lugares eu conduzi e beneficiei seres vivos em um número imensurável e ilimitado de terras. Né? Por fim, né, então o Buda ele revela a sua eternidade. Ele diz que a duração da sua vida é eterna. Mas se é assim, por que então que ele nos mostra, né, seu nascimento, crescimento, iluminação e morte? Né? Então ele fala que a razão é a seguinte, né? Por que faço isso? Porque se o Buda permanecer no mundo por muito tempo, aquelas pessoas com virtude superficial falharão em plantar boas raízes, mas, vivendo na pobreza e na humildade, ficarão apegadas aos 5 desejos e serão apanhadas na rede de pensamentos e imaginações ilusórias. Se eles virem que o Buda está constantemente no mundo e nunca entrará em extinção, eles se tornarão arrogantes e egoístas, ou ficarão desencorajados e negligentes. Eles vão falhar em perceber como é difícil encontrar o Buda e não vão abordá-lo com uma mente respeitosa e reverente. Ok. Then the Buddha tells us a parable of a good physician and his children. Okay? Suppose, for example,
that there is a skilled physician who is wise, understanding, and knows how to compound medicines to effectively cure all kinds of diseases. He has many children, perhaps 10, 20, or even 100. He goes off to some other lands far away to see about a certain affair. After he has gone, the children drink some kind of poison that makes them distraught with pain, and they fall writhing to the ground. At that time, the father returns to his home and finds that his children have drunk poison. Some are completely out of their minds, while others are not. Seeing their father from far off, all are overjoyed and kneel down and entreat him, saying, "How fine that you have returned safely! We were stupid and by mistake drank some poison. We beg you to cure us and let us live out our lives." The father follows various prescriptions, gathering fine medicinal herbs and meet all the requirements of color, fragrance, and flavor. He grinds, shifts, and mixes them together. Giving a dose of those to his children, he tells them, "This is a highly effective medicine, meaning all the requirements of color, fragrance, and flavor. Take it and you will quickly be relieved of your sufferings, relieved of your sufferings, and will be free of all illness." Okay. Então, o Buda ele nos conta uma parábola, né, do bom médico e os seus filhos. Então ele diz: suponha, por exemplo, que haja um médico habilidoso, que seja sábio, compreensivo e saiba como preparar remédios para curar eficazmente todos os tipos de doença. Então ele tem muitos filhos, talvez 10, 20 ou até 100. Né? Ele vai para outras terras distantes para ver sobre algum assunto que ele tinha que resolver lá. Depois que ele se foi, as crianças bebem algum tipo de veneno que as deixam transtornadas, né, com dor, e elas caem no chão e ficam se contorcendo. Então, naquela época, naquele momento, né, na verdade, o pai ele volta para casa e descobre, né, que os seus filhos eles tinham bebido veneno. Então, alguns dos filhos estão completamente fora de si, né, enquanto outros não tanto, né? Então, vendo que o pai estava se aproximando, todos eles ficaram muito felizes e se ajoelharam perante ele, suplicando, né, dizendo, né, que bom que você voltou em segurança. Nós somos estúpidos e, por engano, bebemos um pouco de veneno. Rogamos-te que nos cure e nos deixe viver as nossas vidas. Né? Então, aí o pai, ele segue com várias prescrições, né? Ele pega várias ervas medicinais, né, que atendem todos os requisitos, né, de cor, fragrância, sabor, né, ele moe essas ervas, ele peneira, ele mistura, né, e ele vê qual é a dose correta, né, e aí ele dá elas para os seus filhos. E ele diz o seguinte, né, esse é um medicamento altamente eficaz, né, ele atende todos os requisitos de cor, fragrância, sabor. Né? Então, tome esse remédio e vocês rapidamente vão se sentir aliviados de seus sofrimentos e vão ficar livres, né, de todas as doenças. Ok. Those children who have not lost their senses can see that this is a good medicine, outstanding in both color and fragrance. So they take it immediately and are completely cured of their sickness. Those who are out of their minds are equally delighted to see their father return and beg him to cure their sickness. But when they are given the medicine, they refuse to take it. Why? Because the poison has penetrated deeply and their minds no longer function as before. So although the medicine is of excellent color and fragrance, they do not perceive it as good. The father thinks to himself,
My poor children, because of the poison in them, their minds are completely befuddled. Although they are happy to see me and ask me to cure them, they refuse to take this excellent medicine. I must now resort to some expedient means to induce them to take the medicine. So he said to them, "You should know that I am now old and worn out, and the time of my death has come. I will leave this good medicine here. You should take it and not worry that it will not cure you." Having given these instructions, he then goes off to another land where he sends a messenger home to announce, "Your father is dead." Okay. Então, aquelas crianças que elas não perderam o juízo totalmente, elas puderam perceber, né, que o remédio que ele tinha feito era um bom remédio, né, excelente tanto na cor quanto na fragrância. E aí elas tomam ele imediatamente e são completamente curadas da intoxicação pelo veneno. Aqueles filhos que ficaram mais loucos, né, com o veneno, com a intoxicação, eles ficam encantados em ver o pai, né, eles imploram para que cure essa doença, mas quando eles recebem o remédio, eles se recusam a tomar, né? Mas por quê? Né? Porque o veneno ele já penetrou profundamente nas mentes deles e elas já não funcionam mais como antes. Né? Então, mesmo que o remédio ele seja excelente, né, tanto na cor quanto na fragrância, eles não conseguem perceber que seja algo bom, né? Então, o pai ele pensa consigo mesmo, né? Ele diz assim, né? Meus pobres filhos, por causa do veneno, as suas mentes estão completamente confusas. Embora eles estejam felizes em me ver e me peçam para curá-los, eles se recusam a tomar este remédio excelente. Agora devo recorrer a algum meio expedito, né, algum meio habilidoso, para induzir eles a tomar o remédio. Né? Então, ele fala o seguinte para os filhos: vocês devem saber que agora eu estou velho e já decadente, né? E que a hora da minha morte chegou. Então, eu vou deixar esse bom remédio aqui. Né? Vocês devem tomar ele e não se preocupar com a possibilidade de que não sejam curados. Então, uma vez que ele deu essas instruções, ele parte para outro lugar, né? Ele deixa a casa e mais tarde ele envia o mensageiro para anunciar, né, que o pai dos filhos dele, né, estava morto. Ok. At that time, the children, hearing that their father has deserted them and died, are filled with great grief and consternation and think to themselves, "If our father were alive, he would have pity on us and see that we are protected. But now he has abandoned us and died in some other country far away. We are shelterless orphans with no one to rely on." Constantly harboring such feelings of grief, they at last come to their senses and realize that the medicine is in fact excellent in color and fragrance and flavor. So they take it and are healed of all the effects of the poison. The father, hearing that his children are all cured, immediately returns home and appeals to them all once more. "Good people, what is your opinion? Can anyone say that this skilled physician is guilty of lying?" Everybody says, "No, Buddha." The Buddha said, "It is the same with me. It has been immeasurable, boundless, hundreds, thousands, 10,000 millions of times since I attained Buddhahood. But for the sake of living beings, I use the power of the expedient means and say that I am about to pass into extinction in view of the circumstances. However, no one can say that I have been guilty of lies or falsehood." That is a parable of Buddha tells us. Okay? Então, naquele momento, né, que os filhos ouviram que o pai os tinha abandonado, depois morrido,
né? Eles ficam cheios de tristeza e consternação, né? E eles pensam com eles, assim, com eles mesmos, né? Se o pai estivesse vivo, ele iria ajudar, né? Ia cuidar, ia os proteger. Mas agora ele abandonou e morreu, né? E morreu em algum país distante. Então eles são órfãos agora e eles estão sem abrigo de ninguém e sem ninguém em quem eles possam confiar, né? Então eles alimentaram muito, né? Eles remoeram muito esses sentimentos de tristeza e até que eles finalmente caíram em si, né? E perceberam que o remédio era de fato excelente em cor, fragrância e sabor, né? Então eles tomam esse remédio e eles são curados então de todos os efeitos do veneno, né? O pai, quando descobre que os filhos tinham sido curados, volta imediatamente para casa e aparece mais uma vez na frente de todos, né? É, ah, Aí o Buda pergunta, né? Boa gente, qual a opinião de vocês? Alguém pode dizer que esse médico habilidoso é culpado de mentir? Aí todo mundo responde, né? Não, Buda. Né? Então o Buda fala mais uma vez, né? É o mesmo comigo. Foram imensuráveis, ilimitadas centenas, milhares, 10 milhares, milhões de tempo, desde que atingi o estado de Buda. Mas pelo bem dos seres vivos, uso o poder dos meios expedientes, né? Dos meios habilidosos, e digo que estou prestes a entrar em extinção. Então, em vista de tais circunstâncias, no entanto, ninguém pode dizer que eu fui culpado de falar mentiras ou falsidades, né? Então, essa é a parábola que o Buda conta pra gente. Ok. In the Buddha's parable, who is the father? Of course, the physician father is the Buddha. Who are the children? Yes, they are us. What is the poison? That is the three poisons which are greed, hatred, and ignorance. What is the medicine the father left for his children? Namely, us, children, well, we are us, which has good color, fragrance, and flavor. Yes, that is the Lotus Sutra. And because we believe in the Sutra, we chant the title of the Sutra, which is Nam-myoho Renge Kyo. Some Nichiren scholars said that Nam-myoho Renge Kyo itself is the medicine, and the Buddha left it in the Lotus Sutra for us in the future. Ok. Então, nessa parábola, né, que o Buda nos conta, né, quem é o pai, né? Claro que o pai é o médico, né, que é o Buda. E quem são as crianças, né? Então somos nós. E qual que é o veneno, né? Eles são os três venenos, né? De ganância, ódio e ignorância. E qual o remédio que o pai deixou para os filhos, ou seja, para que nós, né, pudéssemos tomar e que tem boa cor, fragrância e sabor, né? Então, esse remédio é o Sutra do Lótus. E porque a gente acredita nesse Sutra do Lótus, nós então recitamos o título do Sutra, né, que é Namu Myoho Renge Kyo. Então, alguns estudiosos, né, alguns doutores da Nichiren Shu, dizem que o próprio Namu Myoho Renge Kyo é o remédio que o Buda deixou no Sutra do Lótus para nós no futuro. Ok. In this chapter, the Buddha reveals his eternity because he is the eternal truth of the universe. There is the eternal truth of the universe, but we human beings are not aware of it. That is why he appeared in this world as Gautama Siddhartha in India about 2,500 years ago and made us aware of the eternal truth of the universe. The eternal truth of the universe is the Buddha Dharma. So there's no contradiction between Buddhism and science. We worship the eternal truth of the universe as the eternal Shakyamuni Buddha. Whenever we try to be united in one with the eternal Shakyamuni Buddha, we will understand the true Dharma, and the clue to be united in one with the eternal Buddha is to chant Odaimoku Nam-myoho Renge Kyo. Thank you for sharing. Next month, I would like to share with you to chant the first part of chapter 16, called Jigage, together with you, with learning its meaning line by line. Thank you. Então, nesse capítulo, o Buda ele revela a sua eternidade, né? Porque ele seria então essa verdade eterna do universo, né? E
verdade eterna do universo existe dentro de nós, né? Mas nós, seres humanos, a gente não tem consciência disso. Não é por isso, então, que o Buda ele aparece, né, como Gautama Siddhartha na Índia, há 2.500 anos atrás, e ele nos torna, então, conscientes, né, através dos seus ensinamentos, sobre essa verdade eterna, né? Então, a verdade eterna do universo é o Buda Dharma, né? Então, não tem contradição, né, entre budismo e ciência, por exemplo, né? Então, as leis da ciência estão de acordo com o Dharma, né? Então, nós reverenciamos essa verdade eterna do universo como sendo o Buda eterno Shakyamuni. E sempre nós estamos tentando, né, nos unir com esse Buda eterno Shakyamuni para entender o significado do Dharma, né? E a chave para a gente se unir, né, com o Buda eterno é recitar o Daimoku Nam-myoho Renge Kyo. Então, ele agradece, né, por a gente ter compartilhado esse tempo hoje. Ele falou que no próximo mês ele gostaria então de recitar com a gente a parte em versos do capítulo 16, né, e ele quer explicar linha por linha, né, o significado desse trecho que a gente chama de Jigage. Então, é isso. So, thank you very much, my sensei. Bom, agora então a gente vai para as dúvidas. Vocês, como sempre, podem ficar à vontade para falar, para abrir o microfone, se quiserem escrever. O Luiz que falou que vai escrever a pergunta. Então, enquanto ele escreve, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Reverendo Imai, né? Enquanto isso. So, Imai Shonin, I have a question. In fact, I kind of know the answer, but I think that it might be interesting for everybody because many people have heard about the Konganjo and Konganjo. It's a concept of Nichiren Shoshu. It's different from because we say different of that. So can you explain the difference between Konganjo and this eternity of eternal Buddha Shakyamuni? I'm sorry. Okuda Sensei, quer você explicar em japonês, né? Okuda Sensei, tá? Ok. Don't go away. クオンガンジョです。クオンガンジョ。クオンガンジョ、例えば今彼が言ったのは、あれだと思うんですけど、多分たくさんこの中にいる人たちは、日蓮、創価学会とかから来てる人が多いので、多分この質問にみんなが興味があるんではないかということで、クオンガンジョと、クオンの仏、なんですかね、クオン実情の仏、ごめんなさい、クオン実情の釈迦牟尼仏と、クオンガンジョの、釈迦牟尼仏の違いっていうのを、クオンガンジョのガンジョってどういう字を書く？クオンガンジョって元の始めです。日蓮聖宗の日蓮聖宗とかの仏のことですね。要するに日蓮聖人なんですけど、クオンガンジョというじゃあクオンの昔っていうのを例えばクオン、今このなんとか用じゃなとかっていうことを言いましたよね。それでそれをですね、日蓮聖宗とかは時間なんて言ったらいいんですかね、時間として計算してるんですよ。だから本当はクオン
実情っていうのは、もう、過去の測れない、まあ、そのなんとか用じゃなっていうのは、測れない時間のことを言ってるわけじゃないですか。だけども、そのガンジス川の砂の数をなんとかって言ってると何千億年とか何兆億年とかっていう数字が計算されちゃうわけですよ。だから時間として存在し、そのなんとか用じゃなも時間として存在してると考えて、でその時間として存在の一番最初の時間があるということを日蓮召集とか即学会とかって言うんだけども、でも私たち日蓮宗っていうのは、要するにその久遠実情の高森仏っていうのは、過去のない、もう時間のない、時間の最初がない時間のことを久遠実情のお釈迦様って言いますけど、その久遠願所のお釈迦様と久遠実情のお釈迦様の違いっていうのを多分みんな知りたがってると思うので教えてください。Okay. I not just understand what know the difference between so there is beginning, right? But there's no beginning. That's eternal. Right. Yes. What are you? No, why are you this thing? No, okay. This universe started from as a big bang. As long as we know, yeah. So there is a beginning and end. But can we know? Can we know about it so far? Doesn't matter. No. There is a beginning or there is not beginning eternal. To me, it's the same thing. Why are we attached to that kind of meaningless question? Because the boundaries. That's why we say. Yeah, and science said this universe started with Big Bang starting point, and this universe will surely end someday, where we don't know when. Of course, we cannot count. It doesn't mean the Soga is right or Nichiren is wrong, or Soga is wrong or Nichiren is right, or no. To me, it's a very meaningless point to discuss. There is a universe, there is a truth of universe, and that's the Buddha Dharma, and that's enough. Yeah, what's the problem to me? I would like to ask you guys, what's the problem? If there is a beginning, or if there wasn't no beginning, or doesn't matter. We cannot calculate or count it anyway. Just like after we die, where are we gonna go? Same thing. Buddha says, you'll know after you die. That's it. Yeah, that problem is now we are living in this world with others, in this relationship with not with people but all other beings, or even minerals or plants or everything, and in this relationship we live together, and to think about it is much more important than think of after we die or something. That's the Buddha's answer. The Buddha didn't answer, right? So that's my answer. Yeah. Do you kind of understand? Yes. Perfect.
Então, na verdade, eu fiz uma pergunta que eu falei que eu já sei a resposta, mas eu queria que ele falasse para ajudar a esclarecer para os demais, né? Que talvez vocês já ouviram falar sobre aquele conceito de Konganjo, né? E, enfim, ele não conhecia, né? Ele não sabia o que era. Aí o Okuda Sensei explicou em japonês, mais ou menos, né? Ali o conceito, né? Para que ele pudesse ajudar a gente na resposta. E o que ele falou é o seguinte, né? Que, bom, parece que com o Ganjo fala a respeito se tem um começo ou não tem, sendo a iluminação do Buda Shakyamuni, os Lotus, tem um começo ou não tem um começo. Aí ele falou, que essa é uma pergunta que não tem sentido, né? Para ele, né? Não faz sentido falar sobre isso, né? Ele disse que, os cientistas dizem que existiu o Big Bang, né? Então, o universo teve um começo, mas só que é uma coisa tão distante, né, que a gente não tem como saber nada a respeito disso, né? Então é eterno, né? Do ponto de vista dele, isso é eterno, não tem, né? Não tem sentido ficar discutindo essas coisas, né? Ele falou que o mais importante, né, é que nós estamos vivendo aqui nesse mundo agora, né? E que a gente está nos relacionando, né, com todas as coisas ao nosso redor, né, com os minerais, as plantas, os animais, né? E é isso que a gente precisa se preocupar, né? Não ficar assim especulando, se a iluminação do Buda Shakyamuni teve um começo lá atrás, né? Que isso é totalmente sem sentido, né? Não tem sentido nenhum falar a respeito desse assunto, né? Então, ele disse que, por exemplo, o Buda ele não perdia tempo, né? Respondendo perguntas que não levavam a lugar nenhum. Então, por exemplo, as pessoas muitas vezes falavam, para onde eu vou quando eu morrer, essas coisas assim, e o Buda simplesmente nem respondia, né? Então, por quê? Porque o importante é a gente estar vivendo aqui e agora, né? Então, foi mais ou menos essa a resposta que ele deu, né? Thank you, SC. Bom, então a gente tem mais algumas outras perguntas aqui. É, vou ler em português aqui primeiro, né? Então, gostaria de saber mais sobre o Buda, se o Buda Dharma seria o próprio Nam-myoho Renge-kyo, né? Buda Dharma é uma natureza eterna sem forma, e Shakyamuni seria uma emanação dessa natureza, uma forma dessa natureza se apresentar aos seres humanos. Tá, bom, vamos lá. The question is if Nam-myoho Renge-kyo is the same as the Buddha Dharma. So if Buddha Dharma and Nam-myoho Renge-kyo are equal, and if Shakyamuni Buddha is human form of this eternal this eternal Dharma. Yeah. The Shakyamuni Buddha, eternal Shakyamuni Buddha, himself is the eternal Dharma. And that's the truth, universal truth, is a Buddha Dharma. But that's a fact. And then, but we human beings are not aware of it. Yeah? That's why he appeared in this world as a Gautama Siddhartha. So he appeared in this world as a Gautama Siddhartha, and he showed us he attained enlightenment here in this world. He was born, and then he grew up, and he left his castle of Shakyas, and he attained enlightenment, and then he taught people his Dharma, and he died. Why? Because he appeared in this world to make us aware of the eternal truth with the Dharma. So we worship the eternal Buddha Shakyamuni, but also we celebrate Buddha's birthday, Gautama Siddhartha's birthday, in the day of enlightenment and the day of entering parinirvana. That means he's there. Yeah. So we don't say, we worship eternal Shakyamuni Buddha. So we don't need historical Shakyamuni Buddha. No, because both are very important, right? So there are three kinds of Buddhas
aspect. One is Buddha as the eternal truth of the universe, Buddha as a Shakyamuni Buddha who appeared in this world, right? And then another one, yeah. The three kinds. I mean, I'm sorry. Honestly, I forgot another one, but all are very important. That's why we still celebrate Wesak, yeah, or in Japan, Buddha Day, the Bodhi Day, and Nirvana Day. So what was the question? Nam-myoho Renge Kyo is yeah. And then we found out he said I left the best medicine I compounded in the Lotus Sutra as a Lotus Sutra, and I left this for my children. That means for us. So eternal Shakyamuni Buddha, the eternal Dharma is the Lotus Sutra, and we chant the title of the Sutra, Nam-myoho Renge Kyo. That means Nam-myoho Renge Kyo itself is the eternal Dharma. Yes, and that doesn't mean only the Lotus Sutra is important and the other sutras are in vain. No, that doesn't mean that. I mean, the supreme teaching, but other teachings are all Buddha Dharma. We have to be respectful to all sutras, but the Lotus Sutra, as I keep telling you, is trying to always trying to encompass all the Buddha's teachings, right? Because you know, yeah, there are many kinds of different people in this world. Not one teaching can save all people. We need many expedient teachings to save different kind of people. And then the Lotus Sutra is supreme teaching. And how do I know that? Because he taught us without being asked from chapter 2, right? He wasn't asked. Always people ask the Buddha, the Dharma. The Dharma, I mean, Buddha teaches people according to their capacities. But in the Lotus Sutra, he teaches us without being asked, because he wanted to reveal the eternal, universal truth. That means, so that's why Nam-myoho Renge Kyo is the name of the eternal truth. That's why we chant Nam-myoho Renge Kyo. Então, ele falou assim que o eterno Buda Shakyamuni é o Buda Dharma, é a eterna verdade do universo, né? Mas só que a gente fala, né, que a gente se devota então ao Buda eterno Shakyamuni, né? Mas só que o que isso quer dizer, né? Que a gente já tem essa natureza dentro da gente, mas só que é difícil a gente enxergar isso, né? Por isso a gente tem o exemplo, né, do Siddhartha Gautama, que nasceu lá na Índia, né? Ele cresceu, estudou, atingiu a iluminação, depois faleceu, né? Para a gente conseguir perceber, né, que a gente também consegue, né? Então, por isso que a gente aprende dessa maneira, né? E é claro que a gente comemora também as datas especiais, né? Tipo o nascimento do Buda, iluminação, Parinirvana, né? Mas porque o aspecto histórico do Buda também é importante para a gente, né? Então, as duas coisas são importantes. Existem 3 tipos de corpos do Buda, né? Um desses corpos fala a respeito dessa verdade eterna, né? E o outro corpo, né? Outro desses 3 fala sobre essa manifestação do Buda, né? Como pessoa, né? Então a gente precisa pensar, né? Que tanto uma coisa quanto a outra é importante, mas que o Buda eterno Shakyamuni é o próprio Buda Dharma, né? E aí falando sobre se Nam-myoho Renge Kyo é o Buda Dharma, né? Ele falou assim que
O Sutra do Lótus é o ensinamento mais importante, né? Então, foi o ensinamento que o Buda ele ensinou para as pessoas sem ser perguntado, né? Então, ali ele revela, né, a iluminação dele. Então, por isso a gente recita Nam-myoho Renge Kyo, né? Porque a gente está se devotando a esse sutra, né? Mas isso não quer dizer que os outros sutras eles não são importantes, né? Todos os outros sutras também são Buda Dharma, né? Mas só que esses outros sutras eles existem porque existem vários tipos de pessoas diferentes, né? Então o Buda ensinou para cada uma delas de uma maneira específica, né? Mas só que o Sutra do Lótus ele abraça, né? Ele engloba todos os outros sutras e todos os outros ensinamentos, né? E ele, por isso então, o Sutra do Lótus ele é a verdade universal, né? Ele é o próprio Buda Dharma, né? Então quando a gente está recitando Nam-myoho Renge Kyo, também não é só o título do sutra, né? A gente está falando o nome do Buda Dharma, né? Que é e do Buda eterno, né? Então, por isso a gente recita Nam-myoho Renge Kyo, né? Ok, thank you. There is another question here. I will read it in Portuguese first. So, então ele perguntou, né? Nós podemos ser um médico, né? Conforme a parábola no nosso dia a dia, né? Então, se a gente pode ser como o bom médico, né? Vocês estão ouvindo aqui, nem falando do meu lado, mas tudo bem. Então, the question is about if we can act as the good doctor too in our daily lives in order to help people. So, can we be the good doctor? Yes, of course. Yes, of course. You have, yeah. We are all Buddha's children, and also we have many brothers and sisters. So I know many people have been poisoned, right? There are three poisons in this world: greed, hatred, and ignorance. And we can be a good physician and compound a nice medicine. That means Nam-myoho Renge Kyo. Yeah, I would say, that so we can to spread the Nam-myoho Renge Kyo is to give a good medicine to other people who really lost their minds. Então, ele falou assim que, claro, né, a gente pode ser, sim, como esse bom médico, né, porque a gente somos filhos do Buda, mas nós temos vários irmãos, né, por aí que também estão infectados, né, intoxicados, aliás, com os três venenos, né, de avareza, ira e estupidez, né, e que a gente pode ajudar eles, né, então a gente também pode pegar esse bom remédio e ajudar. Então, quando a gente está divulgando, propagando Nam-myoho Renge Kyo, na verdade, a gente também está tentando tirar, né, esses três venenos da cabeça das pessoas, né? Então, é isso aí. I have a question. Yes. Okay. You have a question? Another question? Yes, today we have many questions. Okay. Go ahead, please. Okay. Do you have time? Can we? Yes. No problem? Okay. Então, outra pergunta. Segundo os estudiosos da Nichiren Shuki, disseram que o próprio remédio seria Nam-myoho Renge Kyo. Então, Shakyamuni queria ensinar isso Daimoku, mas somente Nichiren Shonin o fez por conta da época propícia, últimos dias da lei, último Elikling do Dharma. In my sensei, you said that some Nichiren Shu scholars, they believe that the good medicine is the Nam-myoho Renge Kyo itself. So it means that Shakyamuni Buddha wanted to teach Nam-myoho Renge Kyo to the people, yes, this is the question. So the objective of Buddha Shakyamuni was teaching Nam-myoho Renge Kyo. Yes, indirectly. Indirectly, right? He said his Dharma is based on three things, right? Three Buddha seals. Yeah, nothing is permanent.
That means everything is changing. And there's no self. Self is changing. Yeah? There's no independent self, right? So everybody is related to each other. And then there is nirvana. Yeah, if we know the truth of these things, everything is changing and self is not independent and related to each other. Yeah, and there is nirvana. And then Theravada Buddhist monks, they kind of established a doctrine that was against his basic Sri Dharma series. They said things exist. And then Nagarjuna appeared and no, Buddha said it's not that things exist. Buddha said nothing is permanent. Everything is changing. So everything's emptiness means there's no fixed entity. Everything is changing. That's the emptiness, right? And then Mahayana, he established Mahayana Buddhism with the concept of emptiness. And then many Mahayana teachings arised, and then finally the Lotus Sutra was appearing and to unify all the Buddhist teaching, not only Mahayana Buddhism but Theravada too, which means everyone can become Buddhas if we attain, understanding the truth. Yeah. That's why we chant. That's why the Lotus Sutra is very precious. And you see, if you have your wife or husband or your partner, you always call his or her name. Hi, honey, or yeah. Just like that, calling name is very important. That's why we call the name of the Lotus Sutra, which is Nam-myoho Renge Kyo. We are chanting the name of the truth, universal truth. Yeah. So indirectly, Buddha didn't directly teach us to chant Nam-myoho Renge Kyo. But because Buddha appeared in this world, it developed that his Dharma was developed and ultimately to Nam-myoho Renge Kyo. That means he taught us indirectly Nam-myoho Renge Kyo. Yeah. Então, ele falou assim que, sim, né, o objetivo do Buda era ensinar Nam-myoho Renge Kyo, mas indiretamente, né? O que isso quer dizer, né? Que existe os 3 selos do Dharma, né? Quais são esses 3 selos do Dharma, né? Impermanência, que não existe um eu, né? Todas as coisas são interdependentes, e Nirvana, né? Então, foram essas 3 coisas, né? Que o Buda ensinou pra gente. Mas num determinado ponto, né, alguns monges Theravada, eles começaram a mudar isso um pouco, né, e começaram a falar que não, as coisas existem, né, e depois veio Nagarjuna e falou, não é isso que o Buda, ele quis ensinar pra gente, né, ele falou que todas as coisas são vazias, né, e aí, então, ele funda, né, o budismo Mahayana. Então, depois disso, né, veio o Sutra do Lotus, né? Não depois, né? Mas assim, tem o Sutra do Lotus, que na verdade ele surge para abraçar todos esses ensinamentos, né? Para condensar todos esses ensinamentos, né? E ele fala então que todos nós podemos atingir a iluminação do Buda e que esse é o objetivo do surgimento do Buda aqui, né? Então, por isso o Sutra do Lotus ele é tão importante, né? Então, ele não está falando somente do budismo Mahayana, mas está falando sobre o Theravada também, né? Sobre todas as pessoas, né? Então, sim, né? A gente recita Nam-myoho Renge Kyo, né? Porque a gente acredita no Sutra do Lotus, né? A gente se devota do Sutra do Lotus. Por isso, o nome do sutra é importante,
né? Então a gente às vezes é casado, né? Tem uma parceira, um parceiro, uma namorada, né? Alguém que a gente gosta, e quando a gente se sente triste ou precisa de alguma coisa, a gente chama o nome daquela pessoa, né? A gente busca por ela, né? Então isso que é por isso a gente recita Nam-myoho Renge-kyo, né? É isso que a gente está chamando o Buda Dharma, né? Então a gente está colocando a, assim, a gente quer na nossa vida, né? Esses três selos, né? Esse ensinamento, né? Então, por isso que sim, né? Buda Shakyamuni indiretamente queria que as pessoas recitassem, né? Nam-myoho Renge-kyo. Então, seria isso, mais ou menos a resposta. Né? Thank you, Maishoni. Bom, nós temos mais algumas perguntas aqui ainda. Eu vou selecionar aqui só a da Mariane, que ela não tinha perguntado ainda. Na verdade, tem a da Valéria também aqui, que ela pergunta sobre a prática de copiar o sutra, mas depois a gente pode conversar a respeito disso também, né? Então, a Mariane, ela perguntou o seguinte aqui, né? Na descrição do bom remédio, a cor, fragrância e sabor são enfatizados. Essas características têm algum significado ou são apenas uma forma de descrever o bom remédio? So the question is about the good medicine, because the good medicine has color, smell, taste, and these are very emphasized. So we talk every time about the color, the taste, the smell. So this is important, or this is just a way to describe the good medicine? You have to think about it. Yeah. Color, fragrance, and flavor. Yeah. Yes. Three things. What are these three things? Let's think about it. Yeah, I cannot answer it. That's right. The Buddha says the medicine has a good color, fragrance, and flavor. Does Nam-myoho Renge-kyo have good color, fragrance, and flavor? Oh yeah, honestly, I cannot answer the question, but let's think about it. Yeah. Okay. Maybe in some thing that we can use as expedient too, right? Good color, good fragrance, and good flavor. Yeah, I'm sorry. I'm lack of studying that point. Yeah, I check and I'll tell you the next month. But I have one question. When you chant chapter 16, Jigage, yeah? Do you chant Jigage whenever you gather? Yeah. Yes. In what language? I mean, Jiga Tokubutsurai Shokyo Shokoshu? Yes. Oh, not that usually yes. Okay. So I wanted to know how I can share with you next time the 16 verse part. Jiga Tokubutsurai Shokyo Shokoshu Muryo Yakusema Okusai Songi. This is like a mantra, yeah? Mantra. Even Japanese people don't understand the meaning of it, but we should know the meaning of it. So next time, let's share line by line. Jiga Tokubutsurai Shokyo Shokoshu Muryo Yakusema Okusai Songi. The meaning of it, we share. And after that, whenever you chant Jiga Tokubutsurai, you'll know the meaning. How great it is. Don't you think? How wonderful. Wonderful. Whenever you chant like a mantra, you know the meaning. Right. Wow, you cannot stop chanting. I'm already looking forward for next month. So. And then I answer you the three things. Yeah,
good Yeah. color, Uhum. fragrance, and flavor. What are these? Yeah. Ok. Tá. Então, primeiro respondendo a pergunta, né, sobre a questão do remédio com cor, fragrância e sabor, né? Então, ele disse que tem realmente essas três coisas, elas são importantes, mas ele não sabe responder agora, né? O que que seria, né? Assim, como explicar, né? Então, ele falou que ele vai pesquisar e mês que vem ele vai explicar para a gente sobre isso, né? Então, ele pediu desculpas. E aí depois ele me perguntou, né, se a gente recita, né, como a gente recita o Digaguê, se a gente recita em português ou a gente recita do jeito tradicional. Eu falei que a gente normalmente recita do jeito tradicional. Aí ele falou assim, que recitar assim, né, Digato Kubutsurai, é tipo mantra, na verdade, né, porque a gente não está entendendo o que a gente está recitando. E até mesmo os japoneses não conseguem entender, né. Então, por isso, na próxima aula, no mês que vem, ele vai explicar linha por linha, né, sobre o Digaguê, para que quando a gente recite de novo, né, a gente possa saber exatamente o que a gente está falando. Então, eu falei que eu já estou ansioso, né, para a aula da semana que vem. Ok. Okuda Sensei, gostaria de falar alguma coisa? Acho que ele está com o microfone. Sim, agradeço pelas suas participações, né? É, esse capítulo é mais importante. Pode dizer que é coração do Sutradrotas. Então, né? Ah, felizmente, a semana que vem, não, mês que vem também, a gente consegue receber a obra de capítulo 16, continuação, né? Então, este mês, vamos pensar, assim, a gente vamos recitar mais de Gagé, né? Se tivesse, talvez assim, pode recitar português também, né? Aquela tradução também, né? Então, se tiver algo, sabe, se depois, sabe, e durante a recitação, se vocês tiver alguma dúvida, né, mês que vem vamos perguntar para Reverendo Imai, e pode você, sabe, agora pode acumular perguntas, né, e, felizmente, mês que vem também consegue receber, então, vamos aproveitar, né. 今僕申し上げたのは、この如来寿量本第16っていうのは、法華経の一番大切な章であって、法華経の心臓と言えると思いますけども、幸いなことに来月も、如来寿量本第16のご講義をいただけるということで、この1ヶ月間、自画経を読み込みましょうと。如来寿量本を読み込みましょうと。で、これをポルトガル語で読んでもいいです。で、何か、また読んでるうちに、なんか疑問とか、質問があれば、来月また質問してくださいということを申し上げました。じゃあ、それじゃあ、これで、então, vamos encerrar por aqui, né? Então, これで、今日は終わりにしたいと思いますので、お題目参照で締めていただいてよろしいでしょうか。Okay, thank you for sharing. I would like to conclude my lecture with chanting Nam-myoho Renge Kyo with you. Please put your palms together in gassho. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Obrigado. ありがとうございました。Cute baby. Thank you. Thank you. Okay.
Ciao. Tchau. Mas-